Olá, tudo bem? Como é que você vai? Hoje eu quero falar sobre as suas qualidades que cientificamente são conhecidas como adaptações. Adaptações são todas as suas características que fizeram com que os seus antepassados sobrevivessem mais e tivessem mais filhos e netos. Elas estão em você até hoje porque até hoje elas te ajudam a resolver problemas do dia a dia e com isso fazem você sobreviver mais e com isso fazem com que você tenha a possibilidade de ter mais filhos, certo? Então a gente pode dizer que tanto as árvores, quanto as estrelas do mar, quanto as pessoas, incluindo você, são sistemas adaptativos que evoluíram para resolver problemas de sobrevivência e reprodução. Evoluíram para resolver problemas concretos no menor tempo possível. Você é um sistema todo montado para resolver problemas antigos. Os pequenos pés das estrelas do mar resolvem o problema de como caminhar por cima de uma superfície rochosa procurando alimento sem ser levado pelas ondas. As flores das helicônias resolvem o problema de como chamar a atenção dos beija-flores e como atrair os beija-flores para fazer a polinização das flores. Da mesma forma, você é um sistema com várias características que resolve problemas, que resolveu problemas no passado. A sua capacidade de suar, por exemplo, ela surgiu para resolver o problema dos nossos antepassados mamíferos de não evitar que o corpo superaquecesse. Quando o corpo atinge uma temperatura que já é desconfortável, começa a perder calor através do suor. Então suar resolve um problema que existe desde os nossos antepassados de resfriar o corpo. A sua capacidade de bronzear a pele resolve o problema de como proteger a pele dos efeitos ruins, negativos dos raios ultravioleta do sol. Então quando sua pele pega esses raios ultravioleta do sol, ela se bronzeia, ela escurece para se proteger desses raios. Então se bronzear é uma solução para um problema. Da mesma forma, a pele muito clara, que não se bronzeia, mas fica vermelha, queima, ou seja, uma pele que não é capaz de se bronzear, uma pele muito clara, ela resolveu o problema na época de como produzir vitamina D3 com o sol fraquíssimo das regiões muito frias, em que o sol fica inclinado, os raios de sol são muito fracos e qualquer obstáculo à captação desses raios produzia uma deficiência de vitamina D e severos problemas que isso causa. Quando você sobe a uma altitude muito alta e começa a faltar oxigênio no ar, o seu corpo produz mais de uma proteína no seu sangue chamada hemoglobina. É a hemoglobina que captura o oxigênio do ar no sangue dos seus pulmões. Então, produzir mais ou menos hemoglobina, ser capaz de produzir mais hemoglobina, resolve o problema de como conseguir continuar respirando oxigênio, mesmo numa região elevada em que esse gás é rarefeito. Acima de tudo, o seu cérebro maravilhoso, gigante, capaz de pensamentos, sentimentos, planejamentos e sonhos, é a maior adaptação de todas. O cérebro não é uma adaptação para um problema, ele é um órgão complexo, capaz de produzir respostas que são adaptações a uma lista imensa de problemas. Ao invés de produzir um órgão físico que resolve tudo, você produz um cérebro que é capaz de pensar soluções para muitos problemas. O cérebro é um grande centro de solucionamento de problemas. Ele imagina problemas que ainda não existiram, antecipa os problemas, imagina soluções para problemas atuais, pensa nas soluções e consequências dos problemas passados, compara com os futuros, mas não adiantaria ter um cérebro grande capaz de resolver tantos problemas se esses problemas não pudessem ser comunicados para outros seres humanos com cérebros também grandes. Então, a sua capacidade de falar palavras articuladas é uma das grandes soluções de problemas que você carrega, que foram desenvolvidas nos nossos ancestrais. Então, toda vez que um cérebro grande e complexo evolui uma maneira de se comunicar também sofisticada. Então, falar permite comunicar com muito mais eficiência detalhes de pensamentos, que não é possível comunicar através de outros sons mais simples. Para criar soluções em rede, criar soluções em grupo. Um comenta o problema para o outro, cada um dá uma ideia estimula os outros, todos pensam junto, e aí
produzem soluções coletivas, que é o que a gente faz frequentemente, tanto no trabalho, quanto no estudo, na escola, quanto na família, quanto na sociedade em geral. Uma pesquisa científica revelou a capacidade de uma pessoa jovem aprender o que o outro mais velho está ensinando só por observação ou ouvindo a explicação é 400% mais eficiente. Todas as adaptações que você tem, todas as qualidades que você tem, tanto mentais quanto emocionais, quanto psicológicas e físicas, nasceram através das mutações químicas no seu código genético. Para você saber mais sobre as incríveis mutações e as suas consequências para a sua vida e a vida de todas as pessoas, dá uma olhada no vídeo O Momento da Criação, que eu postei nessa série um pouco de tempo atrás. E aqui eu queria fazer uma citação de Shakespeare. Na peça Hamlet, o personagem principal faz uma exaltação do ser humano e das suas qualidades. Ele diz: que obra-prima o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos. Nos atos, quão semelhante aos anjos, na apreensão, como se aproxima dos deuses, adorno do mundo, modelo das criaturas. Essa frase de Shakespeare, ela exalta as qualidades humanas, mas ela retrata também um mal-entendido. Esse mal-entendido é o mal-entendido de que todas as nossas qualidades, todas as suas potencialidades, seus poderes mentais, emocionais e físicos, eles são humanos. Eles são seus somente. Esse é um mal-entendido. Ele não é um fato científico isso. O fato científico é muito mais amplo. É importante você saber que as suas qualidades, a maioria, a grande maioria das suas qualidades, a grande maioria dos seus poderes físicos, emocionais e mentais, eles são herança acumulada de milhões e milhões de pessoas e animais durante milhões de anos. Eles são fruto de um processo evolutivo longuíssimo, porque você no dia a dia conhece a si mesmo, conhece as suas próprias qualidades, então você vê que você age, você soluciona problemas, é o seu cérebro, o seu corpo, as suas ideias, dá a impressão que é uma coisa sua, dá a impressão que é uma coisa muito pessoal, totalmente pessoal, até íntima, dá a impressão de que é uma coisa nova, atual. Você perde a noção de que é uma coisa ancestral, que as suas qualidades são ancestrais, que elas emergem de um processo que se perde nas eras da evolução. Praticamente todas as suas qualidades são compartilhadas, nasceram no fantástico reino animal e são compartilhadas por esses seres incríveis que habitam a Terra com a gente, que são os animais. E também que são seres mais antigos ainda do que os animais, até bactérias. Por exemplo, o simples fato de todas as células que formam a massa do seu corpo e do seu cérebro, portanto a base das suas emoções e pensamentos, todas as células do seu corpo são pequenos seres que têm dentro um núcleo com DNA e que tem dentro uma outra organela com um material genético chamado mitocôndria, são herança da evolução das bactérias. Porque foi na vida das bactérias que houve uma parceria, uma simbiose entre células de bactéria que eram capazes de produzir energia e outras células de bactéria maiores que não eram capazes. Uma entrou dentro da outra e as células maiores passaram a proteger aquelas outras que viviam dentro do seu corpo, porém produzindo energia em compensação. E nós somos feitos descendentes dessas bactérias. E esse processo, essa parceria, ocorreu entre 1,5 e 2 bilhões de anos atrás. Da mesma forma, a sua capacidade de produzir a proteína hemoglobina que eu falei antes, que dá a cor vermelha do sangue e que captura o oxigênio do ar, surgiu há 800 milhões de anos com os primeiros animais de 4 patas, chamados tetrápodos. É uma herança daqueles animais. Foi uma capacidade, um poder daqueles animais que nós herdamos, carregamos até hoje. Foi uma adaptação deles a respirar o oxigênio do ar e continua resolvendo o nosso problema até hoje de respirar o oxigênio do ar. Por isso se mantém em nós. A sua capacidade de ouvir sons, de ouvir palavras, ocorre por causa dos 3 ossos pequenos que você tem no ouvido e que são revestidos por uma pequena pele. Esses ossos
são modificações dos ossos da mandíbula de peixes ancestrais, e a pele do tímpano onde bate para você ouvir o som é modificação da pele da cabeça com orifícios desses peixes que nadavam em águas rasas, que eram ancestrais. O parente mais moderno desses peixes, que vive até hoje, é o pirarucu da Amazônia. A maioria das suas características mamíferas, como por exemplo os pelos da sua cabeça, do seu corpo, o fato de você crescer na barriga da sua mãe, dentro de um útero, o fato do seu corpo ser quente, produzir calor, e o formato dos seus dentes também, eles são características dos primeiros mamíferos, que se diferenciaram dos répteis, dos dinossauros, e eram seres pequenos noturnos. As necessidades daqueles seus antepassados pequenos noturnos, de primeiros mamíferos, favoreceu a evolução dessas soluções que você carrega até hoje. Não são coisas que surgiram em você, surgiram naqueles ancestrais e continuam resolvendo problemas seus até hoje, por isso continuam ainda. Por fim, muitas características suas são características desse grupo de mamíferos especial chamado primata, que a gente chama normalmente de macacos. Esse incrível grupo de animais, que são os macacos, neles evoluíram muitas soluções de vida que são características suas até hoje, como o fato dos seus braços e pernas serem articulados e se moverem em diferentes direções, a visão binocular para frente, capaz de enxergar em profundidade muito bem, o cérebro grande, muito social, o fato da sua mente ser muito social, mesmo que você não pense nisso, toda a sua vida é familiar, é de amigos, é de trabalho, é uma vida muito social, isso é uma característica que evoluiu nos primatas. Então, o fato do seu cérebro levar automaticamente em conta as atividades, atitudes, opiniões das outras pessoas que você conhece ou não conhece, tudo isso são heranças desse reino animal, especificamente dos primatas. Quando você observa alguma coisa, para refletir, ouve uma música ou pensa em um problema, você está usando adaptações, características, qualidades e poderes desenvolvidos durante milhões e milhões de anos em milhões e milhões de pessoas, animais e seres que evoluíram no passado. Você existe porque eles existiram, e o seu ser incorpora qualidades e soluções que foram importantes para a vida deles primeiro. A natureza não te criou a partir de um vazio, de um ato de vontade súbita, nem separado e distinto do restante da biodiversidade. Você é como um edifício de adaptações corporais que vão desde as suas células, seus ossos, seus órgãos, até o seu cérebro e a sua mente. Essas adaptações resolvem problemas diários seus, mas também são heranças de soluções para necessidades de seres que viveram muito antes de você e que já não existem mais. Suas emoções, seus motivos, suas reflexões mais profundas estão mergulhados nos bilhões de anos de evolução da vida das bactérias, dos animais marinhos, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, dos mamíferos, dos primatas. Cada ato da sua vida é um ato conjunto com todos os milhões de seres que viveram antes de você nesse planeta, e cada qualidade e defeito, força e fraqueza que você tenha é também em grande parte a que eles têm e tiveram. Certo? Consciência sempre. Um abraço, a gente se fala.